de um período de ausência em que podemos sentir a presença de Deus conosco. E eu não poderia deixar de agradecer ao pastor Denilson, que nos convidou para estar aqui nesta manhã, trazendo o recado de Deus aos nossos corações. Também não poderia deixar de agradecer ao irmão Dalto pelo cuidado e atenção que tem tido com a igreja nesse período, e agradecer a Deus por me proporcionar o privilégio de retornar. Quero agradecer aos irmãos que nos visitaram, os irmãos que receberam a nossa visita. Foi muito bom esse período. Tivemos o irmão Robson com a Patrícia, conosco lá em Búzios, foi muito bom. E a nossa oração é que Deus continue abençoando a igreja. Quero dizer que apenas deixei de assistir os cultos da igreja quando não foram transmitidos. Mas já falei com o irmão André, parabenizando pela mensagem do domingo próximo passado, falou muito ao meu coração. Desde que o pastor Denilson me convidou para aqui estar, um tema tem me incomodado. E eu tenho procurado pensar nesse tema. Como eu aprendi no seminário, que em uma mensagem a gente deve falar tudo que precisa ser dito. Porque se eu fosse dizer tudo que eu tinha vontade de dizer, nós iríamos ficar aqui hoje até umas 5 horas da tarde, pelo menos. Mas eu aprendi que a gente precisa dizer aquilo que precisa ser dito, e não aquilo que a gente quer dizer. E neste mês, como eu disse, um tema estava sempre me acompanhando, vindo à minha memória. Esse tema era o seguinte: estava, como disse o irmão André domingo, que na internet a gente vê as coisas, Isso eu vi na internet. Quando um jovem se dirige ao seu avô e diz assim: vovô, qual o sentido da vida? E ele disse, o avô respondeu assim: o sentido da vida, meu filho, é Cristo. O sentido da vida é Cristo. E João, ele escreve assim, na sua primeira carta de João, capítulo 5, no versículo 12, ele escreve assim: quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho não tem a vida. E João, lá no Evangelho, ainda vai escrever assim, mais um reforço: quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho não tem a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. João, no capítulo, creio, eu não anotei aqui certo,
mas depois eu vou passar para os irmãos certo. Fica em versículos 38, não, creio que é João 38, 36, que vai dizer isso. Mas vamos ver depois, eu vejo, para passar para os irmãos certo. João 3,36. Quem tem o filho tem a vida. Quem não tem o filho não tem a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Então esse texto vem me acompanhando nesse período. E eu comecei então a perguntar a Deus o sentido da vida. E alguns momentos ele diz assim, olha, o sentido da vida é viver. Porque o viver é um direito que Deus nos dá. A vida é um presente que Deus nos dá para vivermos. Agora, é preciso conscientizarmos de que esta vida que vivemos, muitas vezes eu posso fazer o que bem entendo. Aí a Bíblia diz assim, olha, lá Salomão dizendo, vive a vida, aproveita os dias, aproveita a tua vida, mas saiba de uma coisa, de tudo que você fizer e tudo que você fizer, Deus te trará a juízo. Isso quer dizer que, ainda que vivamos ou queiramos viver, Deus conduz a nossa vida da maneira como Ele quer. E se nós fugirmos os propósitos de Deus, as consequências, por certo, vêm. É errado querer melhorar? Não. E Deus tem abençoado porque a nossa vida, eu quando paro para pensar na minha vida, na minha infância, como foram, eu disse como eram difíceis. Mas Deus a cada momento vai melhorando, vai capacitando e vai dando melhores condições de vida. Mas muitas vezes nós queremos além daquilo que precisamos. Mas qual o sentido da vida? Como eu disse a princípio, eu separei 3 posições. Primeiro, o sentido da vida é viver. Segundo, onde erramos? Terceiro, o sentido da vida é Cristo. Não tem por onde fugir. O sentido da vida é viver, como já dissemos, mas muitas vezes nós achamos que somos os donos da vida. Jesus conta uma parábola, e Lucas registra no capítulo 12, dos versos 17 a 21, ele diz assim, olha, um homem já tinha posses, mas certa vez ele diz assim, os seus campos produziram muito. E ele pensou consigo assim, que farei? Primeiro dizer que os nossos pensamentos não são os pensamentos de Deus. Aí antes da parábola existe uma ilustração muito antiga, muitos irmãos por certo já ouviram, que dizia assim, que um jovem chegou diante de um sábio
E aquele sábio começou a perguntar a ele assim: o que você pretende da vida? E ele disse: eu vou ser médico. E ele disse: muito bem, muito bem. Mas o que você vai fazer? Bom, eu vou para a faculdade, eu vou me formar, e vou ser um grande médico. Aí ele disse assim: e depois? Depois eu vou abrir meu consultório e vou ganhar muito dinheiro. E depois? Aí eu vou me casar, vou constituir minha família. E depois? E foi perguntando, e depois, e depois, e depois, e depois. Aí chegou um ponto que ele diz assim: aí depois eu vou morrer. Depois eu vou morrer. E depois? Depois eu não sei. Depois eu não sei. Então há muitas pessoas que pensam somente nesta vida, não pensam na outra, que a vida segue. A ciência já provou que a vida segue. Mas como vai seguir? Talvez seja isso que Deus quer falar com você nessa manhã. Então, na parábola que nós citamos aqui, de Lucas, que Jesus narra, aquele homem disse assim: alma, eu tenho muita coisa e para muito tempo. Come, bebe, folga, vive, como diz assim, vive a vida. Aí a parábola diz assim: naquela mesma noite, alguém disse: louco, hoje te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Às vezes eu converso com os meus filhos e digo: para quem será? Muitas vezes ele diz assim: não, vou deixar para o meu filho, vou deixar para o meu filho. O meu genro, então, costuma sempre dizer: não, eu estou construindo para o meu filho. Você sabe se ele vai querer isso? Você sabe se ele vai querer? Você não sabe. Aí que você está preparando, às vezes, com tanto sacrifício, para quem será? Dos 8 filhos que a minha mãe teve, eu sou o mais velho. E a mais velha era minha irmã, mas Deus já levou. Então eu sou o mais velho. Então eu sempre digo assim: olha, eu sou a bola da vez, né? Que a ideia é que sempre os mais velhos vão primeiro, né? Eu digo sempre para eles assim: olha, eu sou a bola da vez. Aí algum meu irmão disse assim: não, mas se alguém quiser passar à frente, a gente não vai se opor. Bom, neste mês eu perdi o irmão, um dos mais novos. Porque o sentido da vida é viver. Mas a nossa vida, nós não podemos controlar a nossa vida. Lá em Mateus, Jesus diz assim: você pode fazer crescer uma planta? Você pode fazer alguma coisa? Você não pode fazer nada. É Deus que conduz a nossa vida. E nesta parábola, então, nós vemos que aquele homem, aquela voz disse: louco, que tens preparado para quem será? Aí diz assim: muitos são os que se preocupam com as riquezas, com esta vida que nós vivemos aqui, e não se prepara para a vida eterna. O sentido da vida é viver. Mas viver de que maneira? Viver de que maneira? Aí João diz:
Jesus é a vida. Quem tem a vida, quem tem o Filho, tem a vida. Quem não tem o Filho, não tem a vida. Mas pensamos que às vezes nós erramos. E às vezes vem à minha memória onde nós erramos. Estava participando de uma escola dominical e o professor, ele disse o seguinte: onde Israel errou. E 3 posições que ele colocou que me chamou a atenção. Primeiro, ele disse assim: a primeira geração de Israel, que saiu do Egito, conhecia o poder de Deus. Eles puderam observar o poder de Deus agindo para libertá-los do Egito. Nem todos, porque nós vemos que mesmo naquela geração, tinham muitos que não davam atenção. Mas eles tiveram o privilégio de conhecer o poder de Deus. Aí aquele professor dizia assim: a segunda geração conhecia o poder de Deus, mas a terceira geração, aquela que entrou na terra prometida, não conhecia o poder de Deus. Por isso abandonaram. E nós abandonamos Deus quando nós não conhecemos o poder de Deus e o Deus que nós servimos. Nós abandonamos. Onde erramos? Lá em Deuteronômio 6, os versos 3 a 7, Deus vai dar uma ordem para o povo de Israel. Olha, vocês vão falar disso. As gerações futuras, vocês vão falar. Vocês vão falar o que Deus tem feito por nós, o que Deus tem feito por vocês. Vocês vão passar de geração para geração. Mas eles esqueceram disso. E não passaram para gerações futuras. Talvez as nossas gerações tenham se corrompido, tenham se esquecido de passar para os outros a confiança, a esperança e a certeza do nosso Deus ou do Deus que nós servimos. A ordem é: passe para gerações, para que eles não venham se afastar de Deus e venham a se destruir. E nós ficamos pensando, a vida é Cristo. Mas muitas vezes nós nos preocupamos com as coisas deste mundo. Queremos que os nossos filhos sejam alguém. É bom. Sejam autoridades, é bom. Mas muitas vezes esquecemos de passar para os nossos filhos a fé que nós temos em Deus. Disse há poucos dias aqui, quantas vezes os nossos filhos nos veem estudando a Bíblia. É mais fácil que eles nos veem vendo televisão, vendo internet, vendo zap, celular, etc, etc, etc. Quantas vezes nossos filhos nos veem lendo a Bíblia? Estudando a palavra de Deus. Quantas vezes os nossos filhos nos veem orando por eles?
Existem crentes que já não oram mais. Não oram quando levantam, não oram quando vão fazer as refeições, não oram quando vão dormir. Existem crentes que não oram mais. Talvez porque eles pensam que a proteção de Deus é tão grande que eu não preciso mais conversar com Deus. Mas nós precisamos passar para as futuras gerações a nossa fé, a certeza que nós temos um Deus que cuida de nós. Onde nós erramos? Porque não mostramos para os nossos ou para as gerações futuras o Deus que nós servimos. Voltamos a dizer, queremos sim, devemos buscar para eles melhores posições, mas nunca nos esquecermos que o salmista diz assim: os filhos são herança do Senhor. Eles pertencem a Deus e precisam que nós os apresentemos, não somente eles a Deus, mas apresentar a eles o Deus que nós servimos, para que eles possam confiar e crer, para que a geração futura não venha se perder. A vida é Cristo. Então João vai dizer exatamente isto assim. O sentido da vida é Cristo. E Paulo chega a dizer: não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo, vivo-a pela fé no Filho de Deus. E aquele jovem então pergunta para o seu avô: vovô, qual o sentido da vida? Voltamos a dizer, para muitos o sentido da vida é gozar, alegrar, viver. Aí ele diz: o sentido da vida, meu filho, é Cristo. E se nós observarmos que, quando nós pensamos em vida, a Bíblia nos apresenta desde o início uma vida em Cristo Jesus. E ele diz assim: eu vim para que vocês tenham vida, e a tenham em abundância. Eu vim para que vocês tenham vida. Então a vida em Cristo é a solução para a geração passada, é a solução para a geração presente, é a solução para a geração futura. Colocarmos Cristo em primeiro plano. Porque a vida passa. E João vai dizer lá no capítulo 1 João 2,17, o mundo passa, e com ele a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. A vida é Cristo. E João diz, volto a repetir, quem tem o Filho tem a vida. Vamos repetir comigo? Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho não tem a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Qual a sua vida? Como tem sido a sua vida? Que nesta manhã Deus possa falar ao seu coração e possa mostrar que
o sentido da vida é seguir a Jesus. Para que nos dias futuros você possa continuar vivendo com Cristo na eternidade. Porque muitas vezes a pessoa pensa, a eternidade é quando passar daqui. Não. Não. Nós já temos a eternidade. Jesus não disse assim, vocês terão a vida eterna. Não. Ele disse, vocês têm a vida eterna. No momento que nós decidimos viver em Cristo, nós passamos a ter vida e vida eterna neste mundo e na glória celestial. Quem tem o Filho tem a vida, mas quem não tem, não tem a vida. Cristo é a vida. E que aquela resposta daquele Senhor, ele possa servir para nós nesta manhã. Vovô, qual o sentido da vida? O sentido da vida é Cristo. Sem Cristo, nós não vivemos. Nós passamos por esse mundo sem levar coisa alguma. Sem termos nenhuma bênção, nenhum privilégio. Que a nossa vida possa estar alicerçada em Cristo. E que possamos dizer como o apóstolo Paulo, estou crucificado com Cristo. A minha vida é Cristo. Para que esse mesmo Cristo possa nos conduzir nesta vida. Ainda que tão atribulada, mas na certeza que a nossa vitória, como Paulo disse, está escondida, está garantida em Cristo Jesus. Cristo quer garantir a sua vida, não só neste mundo, mas na eternidade. Porque o mundo passa, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Que Deus nos abençoe e continue falando nesta manhã ao nosso coração. Amém.